Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais uma oportunidade de estarmos ouvindo a palavra de Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo João de número 12 e olha que a palavra de Deus nos ensina. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus e Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu de Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouvir falar de Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era da Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e aos dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouviu disse que tinha trovejado, e outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os curei.
e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. Então Jesus, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas aquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós vemos claramente, passo a passo daquilo que Jesus estava cumprindo aqui na terra para trazer a salvação e a vida eterna para mim, para você. Todos aqueles que crê em nome de Jesus e confessa o teu nome, confessa que Ele é todo-poderoso, Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador, esse passa a ter a vida eterna. Amém? Nesse momento aqui a gente vê claramente que ele estava ali na casa de Lázaro e as suas irmãs, Maria e Marta, onde eles estavam alegres, regozijando, eles estavam totalmente felizes por tal ato que Jesus realizou ali no meio deles, que foi a ressurreição de Lázaro. Então a gente vê claramente aqui que eles estavam jantando, eles estavam ali preparando um jantar para o mestre, e juntamente com seus discípulos, e com certeza foi um momento muito agradável, maravilhoso de comunhão. Deram boas risadas, comeram boas comidas, tiveram um tempo de descanso, de companhia com pessoas amadas, conversaram bastante. Era um lugar ideal para recuperar a energia de longas caminhadas que eles tinham a fazer. Eles caminhavam demais, eram caminhos árduos, caminhos de muito sol, muito calor. As cruzadas evangélicas que eles faziam, onde traziam muitas curas, muitas libertações. Então era algo desgastante, mas algo surpreendente aconteceu naquele momento. Enquanto Jesus estava sentado, a Maria, ela pegou um frasco de um perfume muito caro, um perfume que valia 300 denários, e ali ela derramou sobre os pés do mestre, com um ato profético. E era tão cheiroso que a casa toda foi impregnada com o cheiro daquele perfume. Então, era algo muito precioso. Ali era uma adoração, Maria estava adorando Jesus, e ela reconhecia que Ele é o Mestre, Ele é o Messias. E naquele momento, Judas, como ele era um ladrão, ele era muito sem vergonha, e ele achou ali um desperdício ter feito isso, jogado aos pés de Jesus. Mas para Jesus, ela tinha feito um ato muito precioso. Era algo profético, algo muito precioso, onde Jesus mesmo, com as suas palavras, ele declarou que aquele ato profético que ela tinha feito seria memorizado por toda a eternidade. Amém? Então nós não devemos nos importar com o que as pessoas dizem a respeito, acerca da nossa devoção ao Senhor Deus, meus amados. Aquilo que você faz para Deus, as suas consagrações, os teus jejuns, as tuas adorações, se você canta, se você dança, se é para Deus, meus amados, é para Deus. Entende? Então nós devemos sim nos importar com qual será a leitura do Senhor sobre a nossa atitude. Amém? E não o que as pessoas acham de nós. O ser humano tem um senso crítico terrível. E se a gente ficar dando ênfase a tudo que as pessoas pensam de nós, acham da nossa fé, vão falar que somos loucos, vão falar que nós não temos juízo. Mas, meus amados, quem conhece Deus sabe que nós não somos deste mundo. Quando nós falamos a respeito de Deus, de devoção ao Senhor, de busca incessante à palavra de Deus, da face do Senhor, aquela pessoa que rasga seu coração em comunhão com Deus e ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, meus amados, sabemos que nós não vivemos neste mundo, porque é algo totalmente distinto. Você viveu uma vida de devoção ao Senhor e você viveu uma vida leviana, uma vida de devoção a este mundo. Então nós sabemos que as práticas de seguir o Evangelho, seguir o que Jesus nos ensina, é totalmente contramão do que o mundo impõe, do que o mundo ensina. Então é exatamente isso que Jesus estava trazendo à humanidade, era um plano perfeito. Era um plano de trazer vida e vida em abundância para a humanidade, e muitos ali
desacreditavam. Muitas das pessoas ali não davam, crédito ao que Jesus dizia. Simplesmente tinha muitas pessoas que iam atrás dele somente pelos milagres, por aquilo que ele podia dar, multiplicação dos pães, curas, libertações. Mas quando ele trazia o ensinamento para que as pessoas pudessem ter vida e vida em abundância, não só a vida aqui terrena, mas sim a vida eterna, as pessoas não queriam pagar o preço. As pessoas não davam importância, as pessoas iam embora. Entende? E hoje também não é diferente. A gente vê que uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, que prega a salvação, que prega que nós temos que se arrepender, temos que nos prostrar aos pés do Senhor e buscar a face de Deus em primeiro lugar, largar tudo, que estamos fazendo para buscar a face do Senhor, buscar a compaixão de Deus para conosco. Essas igrejas muitas das vezes ficam vazias, mas aquela igreja que prega prosperidade, carro, dinheiro, casa, empresa, você vai entrar aqui, você tinha uma empresa, vai ter 10, se você deu um carro, você vai ter 3, meus amados, a gente vê que lota, porque as pessoas estão buscando primeiramente as coisas terrenas, e a palavra de Deus é totalmente clara: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Não é pastor, não é profeta que vai acrescentar, é Deus acrescentará, e Ele acrescentará da forma que Ele achar melhor. Então, se Ele sabe que o seu coração é propenso a partir para as coisas terrenas e se acorrentar o coração a riquezas terrenas, você pode ter a certeza que Deus não vai te dar riqueza, entende? Porque Deus, Ele preza, Deus, Ele tem o zelo de trazer a salvação sobre a tua vida e sobre a tua casa. Então, se você tem um coração ainda corrompido, se você tem um coração ainda que tem a queda, um desejo somente pelas coisas terrenas, você pode ter certeza que Deus não vai te conceder isso, porque Ele sabe que é para a morte. E Deus, Ele não quer te dar morte, Ele quer te dar vida. Então busque primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, e Deus vai acrescentar na medida certa na tua vida aquilo que você sonha, aquilo que você necessita. Você pode ter certeza, porque a palavra de Deus também diz que um pai, sendo terreno, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial, que é dono de todas as coisas. Porém, existe um paralelo nisso. Deus conhece o teu coração. Deus, Ele esquadrinha o coração do homem. Então, se o coração do homem é corrupto, se o coração do homem ainda é propenso a se acorrentar nas riquezas dessa terra, você pode ter certeza que Deus primeiramente vai te libertar, vai te limpar, te purificar, para aí ver se é possível te dar alguma coisa de riqueza. Amém? Então, meus amados, aqui nós vemos que Jesus sempre pregou a palavra que conduz o homem à salvação. Jesus não pregava sobre riqueza, Jesus não ficava pregando sobre prosperidade, por mais que Deus dá sim riqueza e prosperidade ao homem, mas Jesus, o foco dele sempre foi e sempre será pregar o evangelho que traz o arrependimento à humanidade, para que possa se compadecer deste povo e salvar a nossa terra. Amém? Então, meus amados, a nossa obrigação é orar, clamar ao Senhor, buscar a face de Deus intensamente, ainda mais nos tempos de hoje. Está muito próximo da vinda do nosso Senhor Jesus. Nós vemos que nós estamos nesse período de, integração, nesse período de entrarmos em grandes tribulações, e a palavra de Deus diz claramente, quando os discípulos perguntam: Senhor, e quando é o fim? E ele ali dá um parecer, dá uma pincelada, que quando ouvimos rumores de guerras, países contra países, nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, peste, fome, quando nós ouvimos isso, é o início das dores. Então, meus amados, nós estamos entendendo e compreendendo que tudo isso que está acontecendo é próprio Deus trazendo a humanidade para si. Ele fala: vinde-me, para o povo vir até Ele, buscar nele refúgio, buscar nele salvação, buscar nele libertação. Meus amados, o Senhor está conduzindo a humanidade para o arrependimento. Aqueles que ainda não entenderam isso, que possam entender, meus amados. Leia as Escrituras, busque na palavra de Deus o entendimento do que está acontecendo no mundo. Deus, Ele deixou claro através da sua palavra tudo o que Ele vai fazer. Entenda? Então ainda existe profetas verdadeiros que estão trazendo sim, ali a direção que o próprio Deus revela a eles, mas existe também muitos falsos profetas que ficam predizendo coisas que não foi Deus que disse. Então toma cuidado com o que você ouve, pois existe muitos homens e mulheres sendo usados não por Deus e sim por Satanás, para trazer desespero ao seu coração, para trazer opressão, para trazer sentimento de morte, para sentir depressões, síndrome do medo, síndrome do pânico, um monte de coisa, meus amados. E aquele que está em Cristo Jesus, ele tem conforto. Quem está em Cristo Jesus tem esperança, tem amor, tem segurança. Então, meus amados, pare de ouvir a tanta desgraça que as pessoas ficam profetizando, dizendo que vai chegar, que vai vir. É notório que sim, vai vir em tempos ruins, mas quem está em Cristo Jesus
vai vencer todas as coisas, principalmente a morte. Então, meus amados, tenha consciência do que você deixa entrar no teu coração, porque a palavra de Deus fala claramente: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então para de ficar assistindo tanta notícia ruim, para de ficar vendo quantas pessoas estão morrendo, só dando ênfase para a morte, e entenda o que Deus está fazendo para trazer vida, porque não é para a morte que Jesus está fazendo, que Deus está fazendo todas as coisas na terra, e sim para a vida. Aqueles que não têm entendimento para isso, busquem no Senhor, meus amados, o entendimento, o discernimento de espírito, para que você não venha cair em desgraça, para que você não venha cair em coisas terríveis, porque Deus, Ele nos resguarda. A palavra de Deus fala que o Senhor é como uma galinha que puxa seus pintinhos para debaixo das suas asas e protege de todas as coisas. Salmos 91, nós vemos claramente algo muito maravilhoso e profético para nós, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor vai nos guardar, né? Que praga alguma chegará à nossa casa, coisa nenhuma chegará à nossa casa, se nós estivermos focados no Senhor Jesus, se a nossa casa estiver ali alicerçada na rocha que é o nosso Senhor Jesus. Então, meus amados, entenda que esse tempo, tudo que nós estamos passando, é para trazer sobre a humanidade a esperança, a vida. Isso tudo que Jesus está trazendo para nós é para que nós venhamos nos arrepender e a nossa nação venha a ser sarada, para que nós possamos curar as pessoas, para que nós possamos trazer o arrependimento em massa, para que todas as pessoas que aceitarem a Jesus sejam salvas, ela e a casa de cada uma delas. Amém? Então, meus amados, nós vemos aqui nesse esboço claramente, Jesus foi ungido lá em Betânia, né? Onde aquela mulher jogou sobre os pés de Jesus algo precioso, que ao mundo vale dinheiro, mas para o Senhor era algo profético, que era algo espiritual. Então venhamos entender, meus amados, separar o terreno do espiritual, entende? Eles andam juntos, mas são separados, porque o mundo jaz do maligno, mas o Senhor está usando os teus filhos aqui na terra para conduzir um povo para a salvação. Amém? E ali a gente vê claramente que os judeus estavam criando até um plano para matar novamente Lázaro, porque eles estavam ficando com medo, porque o povo estavam vendo o que Jesus estava fazendo e estavam começando a seguir Jesus e estavam deixando de segui-los. Então, meus amados, não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Por isso que existem muitos falsos profetas, muitas pessoas falando: olha, Deus está me revelando, é isso, é aquilo. Olha, João, Deus está me revelando isso. Maria, Deus está revelando isso. Meus amados, tome cuidado. Tome muito cuidado. Entende? Porque existem muitas pessoas tragando essas ovelhinhas que estão sem pastor, essas ovelhinhas que estão dispersas, e tem muitos lobos aí se vestido, né, de cordeiro, roubando e matando essas pessoas por causa de fama, por causa de dinheiro. Tomem cuidado, meus amados. Amém? E nós vemos ali posterior à entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal, onde ele está sendo preparado, o Rei da Glória. Hosana nas alturas, aí vem o Rei da Glória. Meus amados, e o Senhor voltará, e dessa vez ele voltará com os teus anjos, ele voltará com toda a sua glória e seu esplendor. E a palavra de Deus é clara e diz que todos os olhos verão, todas as pessoas contemplarão esse momento glorioso da vinda de Jesus, e dessa vez é para buscar o seu povo, aqueles que venceram, aqueles que permaneceram em fidelidade com ele, esses subirão, e aqueles que levaram uma vida leviana de qualquer jeito e se esqueceram de buscar a Deus, ficarão para o tormento. Então, meus amados, tomem cuidado. Amém? Então aqui a gente vê que Jesus, ele explica a sua missão. Nós vemos que Jesus vai explicando. E aí, por mais que Jesus explique o porquê da tua vinda, o que ele está fazendo, o que há de acontecer, ainda muitas pessoas, inclusive ali os judeus, têm uma incredulidade terrível. E hoje em dia também não muda, meus amados. A gente fala da palavra de Deus e muitas pessoas têm uma incredulidade terrível. Ah, isso daí é balela, o que você está dizendo não tem nada a ver. Você está sendo religioso. Meus amados, a palavra de Deus está se cumprindo. Se você ler as Escrituras, você vai ver que está muito próximo da vinda de Jesus. Amém? Esse é um resumo do ensino de Jesus, meus amados. Aquilo que ele está fazendo, aquilo que está acontecendo, e aquelas pessoas, nós que estamos atentos, estamos lendo as Escrituras, estamos vendo os rumores, estamos vendo o que está acontecendo no mundo, está muito próximo da vinda de Jesus. Então, guarda a tua casa. Hoje, mais do que nunca, busque a face de Deus, se santifica mais. A palavra de Deus fala: aquele que quer se santificar, se santifica ainda mais. E aquele que quer se sujar, se suja ainda mais. Meus amados, saia do mundo de pecado, se santifica, se purifica na presença de Deus. Esqueça, sabe, as coisas que alimentam o seu eu, a sua carne, mas que vai te levar para o inferno.
A palavra de Deus é clara, que se um membro seu, um braço, uma perna, vai te levar para o inferno, é melhor você cortar ela e entrar no reino dos céus aleijado, do que você ir com todos os seus membros para o inferno, onde será algo terrível eternamente. Então, meus amados, se você está vivendo uma vida de pecado, saia dessa vida. Se você está vivendo uma vida, terrível aos olhos do Senhor, se arrependa. Tem perdão para você. O Senhor te ama. Ele não morreu em vão, Ele morreu para todos nós pecadores, para que nós possamos ter vida e vida eterna. Mas só temos vida e vida eterna se nós nos arrependermos de tudo que nós estamos fazendo de errado, dos caminhos errados, e seguirmos a Jesus, os passos de Jesus. Lembra que eu sempre falo, Jesus faria? É muito simples você viver uma vida de santidade. Jesus faria. Se Jesus não faria, você pode ter certeza que você não deve fazer também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Não guarda só para você. Pratique o que você está ouvindo e envia para os teus amigos, para os teus familiares, para que todos que estão à sua volta também creiam no Senhor Jesus e possam também herdar a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe.